É bom confiar e aceitar uma ajuda de alguém desconhecido, à noite, por exemplo, em madrugada, alguma coisa assim? Então, hoje a história fala sobre esse assunto, tá? Eu já aproveito para pedir para vocês darem like, compartilhar, comentar sobre o vídeo no final, mandar sua história, porque esse canal é meu, seu, de todos nós, tá? De nossas histórias da vida em geral, superação, de amor, histórias engraçadas, histórias curtinhas, para no final eu juntar e fazer uma coxa de retalhos, qualquer tipo de história, tá bom? Manda para mim. Se você não gostar de escrever muito, entre em contato comigo no direct que eu vejo de que forma você pode gravar um áudio, alguma coisa assim, tá? Então hoje nós vamos contar a história da Marisa. Oi, Roseni, tudo bem? Tudo bem, Marisa, e você? Tudo bem? Quando eu era muito jovem, acho que muito tão jovem não, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu saí do meu estado na tentativa de uma melhora de vida e fui para um outro estado maior. Aí cheguei e morei em algumas casas de favor até que eu consegui um emprego e fui morar numa pensão de moças, porque aí eu passei a pagar o aluguel. Eu não fazia muita amizade lá, né? Porque tem gente de todo tipo lá, vem que várias famílias com várias criações diferentes, diferente da minha. Então, para evitar confusão, é melhor não ter tanta aproximação. Mas eu tentava viver de uma forma cordial, né? Para que a convivência lá fosse possível. Eu trabalhava numa empresa e à noite, geralmente no sábado à noite, eu e meus colegas, depois do expediente, bem tarde da noite, lá para meia-noite, a gente ia para um bar que tinha música ao vivo lá nessa cidade. E sempre ia com eles. Eu conhecia esse lugar, né? Eu ia lá, ficava só conversando, ouvindo flashback, que era a especialidade da casa na época. Tá, e é isso normal, eu gostava muito de lá. Até que um dia, eu não lembro exatamente se eu estava em férias, numa folga, eu não lembro. Eu só sei que eu estava em casa e uma colega lá da pensão de moças me chamou para ir nesse lugar, que ela sabia que eu conhecia, que eu ia lá com meus colegas. Eu fui, né? Já que eu conhecia tanto, eu fui. Normal, tá? Chegamos lá, fiquei ouvindo música, conversando, tá? De repente a minha colega falou assim, eu vou ali, dar uma volta. Eu fiquei sentada lá e ela foi dar uma volta. Daqui um tempo bem grande, assim, uma meia hora depois, sei lá, ou 40 minutos, não sei. Ela voltou com dois rapazes. Falou assim, olha, ele vai dar carona pra gente até em casa. Eu, o quê? Ele vai dar carona daqui pra gente até em casa. Eu falei, não. Aí eu já olhei para os rapazes e falei, moço, olha, você me desculpa, minha colega é meio doida. Eu não vou aceitar sua carona porque eu não conheço vocês. Aí eles falaram, não, mas a gente tá sempre aqui. Eu falei, não, mas você me desculpa, tá? Eu prefiro ir de táxi. Aí eles, tudo bem, eles ficaram mais uns minutos e depois foram embora, né? Mas que dinheiro para táxi que a gente tinha? Não tinha, tá? E eu esqueci de falar que essa minha colega estava com a perna engessada do pé até o final da coxa. E ela não podia andar muito não, né? Tinha que andar devagarzinho, tá? Aí nós, depois que eles saíram, nós ainda esperamos um tempo para ter certeza que eles saíram, que eles foram embora, né? Para não rir da gente, indo a pé, sendo que eu falei que a gente ia de táxi. Até que tudo bem, saímos. Olha, esse dia tava uns 15 graus mais ou menos. E nós fomos a pé para casa. Fomos a pé para casa. Era acho que uma meia hora, 40 minutos, mas ela com a perna daquele jeito, já não sei. Aí, e a gente tinha que atravessar, a gente andava assim uns 3 quarteirões, era o centro da cidade, e depois a gente tinha que atravessar um túnel para poder andar mais 2 quarteirões até a nossa casa. E assim nós tentamos começar a ir. Andamos uns 3 quarteirões, aí chegamos exatamente no centrinho onde tem a estação de trem, né?
Apesar de já ser 2 horas da manhã, 15 graus, ainda tinha um homem assim com um carrinho de cachorro-quente. Na frente da estação ela já estava fechada, mas ele estava lá. E uns 4 homens, rapazes, conversando com ele e já esperando o cachorro, que ele preparasse o cachorro-quente. Aí eu pensei, não, vamos parar um pouco aqui para você descansar a perna. Aí ficamos lá. Mas não deu 2 minutos, um homem que ninguém sabe de onde ele surgiu, apareceu assim meio desarrumado, né, estranho. Começou a olhar pra gente, encarar a gente e veio pra gente assim como se fosse pegar, né? Aí eu fiquei com muito medo, ela também ficou com medo e ele assim, os outros homens viram aquela cena, não faziam nada. E nós começamos a circular o carrinho de cachorro-quente e o homem circulando atrás da gente. Quanto mais a gente andava, mais ele andava. Se a gente parava, ele parava e ficava olhando pra gente. Eu queria continuar ali, porque mesmo naquela situação, pelo menos tinha aqueles homens. Eu acho que aquele homem não ia nos atacar, sendo que tinha, acho que uns 5 pessoas ali, sei lá, mais o dono do carrinho. Eu queria ficar ali, mas a minha colega, não, vamos embora, já é tarde. Eu falei, mas esse homem vai atrás da gente. Não, vamos embora. Aí pronto. Aí nós começamos a andar, nisso ele atravessou a rua, foi nos seguindo. Nós de um lado e ele do outro lado da rua. E eu num desespero só, um gelo, né, muito frio de madrugada, e começamos a andar. Mas a sorte é que era, como era final de semana, e a gente estava andando assim num largo onde tem parada de ônibus. Então ali ainda tinha umas pessoas conversando, eu não sei que pessoas eram aquelas que estavam ali conversando. Eu acho que era gente que estava voltando de alguma festa, de alguma coisa. Tinha aqui e acolá, tinha umas pessoas conversando, né? Mas ainda a luz já não era mais a mesma de 6, 8 horas da noite, né? Ele já tinha abaixado um pouco a luz. E nós começamos a andar e o homem do outro lado. E eu, meu Deus do céu, esse homem vai esperar que a gente entre no túnel para nos atacar. Aí o que que eu fiz? E eu, meu Deus, me ajude. Me ajuda um pensamento bom ou me proteja, ou sei lá, o que que a gente faz? E aquela menina com aquela perna daquele jeito. Nisso eu olho para um lado, eu vejo uma luzinha. Aí eu comecei, falei para ela, vamos ver aquela luz. Era um bar. E o homem, o dono tinha fechado, estava com a porta meio aberta, né? E ele estava lavando o piso. Aí eu pensei para ele, eu vou ali pedir ajuda. Ela falou, não, esse homem vai achar que a gente é um bandido. Não, eu falei, eu vou pedir ajuda. O que ele vai fazer com a gente? Nada. Aí eu me abaixei e falei, moço, a gente precisa de ajuda. Aí ele veio, levantou a porta e perguntou, o que vocês precisam? Eu falei para ele o que estava acontecendo. Nisso aí eu não sei de onde apareceu um rapazinho, devia ter assim uns 18 anos. Aí conversou com ele como se os dois já conhecessem. Eu não sei se esse rapazinho ajudava o cara no bar e tinha saído um pouco, ou então ele vivia por ali naquele largo. Não sei, só sei que ele falou assim: ah, leva as meninas até em casa. Aí ele falou, claro. Aí ele já explicou o que tinha acontecido. Aí o cara falou, mas esse homem tá querendo o quê? Ele falou assim, ele tava seguindo, ele veio andando assim do outro lado, seguindo a gente. Aí ele falou, espera só um pouquinho. Nisso aí o homem lá na porta também, né, o dono do bar. Aí ele foi lá, conversou com esse homem assim 1 minuto, de repente deu um soco nesse homem, que esse homem caiu. Aí o cara que tava seguindo a gente. Aí ele pegou, começou a bater no cara, começou a bater, chutar. Nisso aí a minha colega vendo, começou a chorar. E eu falei, o quê? Tá chorando por quê? Ela falou, ele tá batendo dele, não precisa. Eu falei, não, bater sim, pra mandar ele embora, porque ele tava querendo fazer um mal pra gente. Por que agora você fica com pena? Aí eu só sei que ele bateu nesse rapaz, tudo, depois ele voltou. E o homem foi embora, o homem saiu correndo. Se levantou e saiu correndo. Aí ele falou, não, agora vamos embora. Aí nós fomos, ele atravessou a gente o túnel. E quando chegou do outro lado do túnel, eu falei para ele, olha moço, muito obrigada pelo que você fez até agora. E você pode voltar que a gente segue para casa, tá perto. Ele falou, eu levo vocês até em casa. Não, não precisa. Aqui a gente consegue normal, tá? Você já fez a sua parte. Aí ele voltou.
Eu não sabia se eu tinha medo. Eu tinha medo dele. Também não conhecia esse rapazinho, né? Dele, de repente, ali do outro lado do túnel, ele poderia se transformar, ser outra pessoa. Eu tinha medo dele voltar e tinha medo do outro cara também aparecer, não sei de onde. Eu só sei que falei pra ele. Eu ia puxando minha colega, ia puxando pelo braço e ela, ai meu Deus, e ela chorando com a perna. Não posso correr. Eu falei, não, dá um jeito, pelo amor de Deus. Tarde da noite, a gente tava correndo riscos ali. Entramos em casa, graças a Deus não tinha acontecido nada. Ficamos em casa normal. Os dias foram se passando, né? Até que uma noite, não sei quanto tempo depois, meses, acho que meses depois, eu vinha da faculdade, isso aí já era umas 11h15 da noite, por aí. Eu tinha acabado de atravessar aquele túnel. Quando eu atravessei, eu vi que tinha uma coisa estranha na rua, na primeira rua, antes de eu chegar em casa. Aí eu olhei assim, uma das lojas, tinha várias lojas nesse primeiro quarteirão. Uma das lojas estava sendo, acho que saqueada, assaltada, eu não sei exatamente como se fala. Eu só sei que ela estava assim, com a meia porta e só as pessoas saindo com as coisas da loja e uma correria. E quem estava nessa correria, que veio correndo, não sei se alguém gritou, se chegou, vinha a polícia, não sei. Eu só sei que eles começaram a correr e uma dessas pessoas que chegou, ele foi dar virar a esquina, deu uma freada, freou justamente assim, perto de mim. Quando ele foi virar a esquina, quem era? Era justamente, eu reconheci, era justamente o menino que atravessou a gente lá no túnel. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara, ele me reconheceu. A gente já, com medo, já pensa em tudo, né? Ele me reconheceu. Mas eu fui embora sem olhar para trás. Fui, tá? Nossa, depois disso, na outra semana eu já tinha mudado de casa. Não fiquei mais lá, porque eu fiquei muito insegura, sabe? Primeiro, apesar de ser um bairro muito próximo do centro, que era onde eu trabalhava, né? Mas infelizmente tinha esse túnel que atravessava e ônibus. O ônibus até tinha para esse bairro, mas ele dava uma volta muito grande e parava muito distante de onde eu morava, uns 5 quarteirões mais ou menos. À noite era muito estranho, então eu tinha que passar por esse túnel mesmo. Mudei, graças a Deus, acabou, tá? Então, essa é a história da Marisa. Vocês deem um like, por favor, no vídeo, compartilhem com parentes, colegas, gente que gosta desse tipo de história, né? História da vida real. Compartilhem, comentem, dêem um like e mandem sua história. Pode ser história de amor, de superação, engraçadas, de amor ruim ou bom, qualquer coisa. É história do ser humano, pode mandar. Não fique com ela só para você, mande aqui, a gente comenta e quem sabe até pode ajudar você em alguma pergunta que você tem para esses problemas da sua vida, né? Ou até coisa engraçada, como tem algumas histórias engraçadas no canal também, tá bom? Então, logo logo eu volto com outro vídeo. Quem sabe não pode ser a sua história, tá bom? Obrigada, tchau!